Eu confesso que já estou de saco cheio de tanto mimimi e tanto não me toque nesse país. Discussões que eram para ser esportivas estão se tornando políticas. Pois é, na última semana o assunto é tô de Chico. Por quê? Após a partida contra o Remo no dia 2 de abril, o Neymar, terminando o jogo, foi procurado pelas equipes de reportagens. Ele é o astro hoje ainda do Brasil, mesmo muitos dizendo que está aposentado. É o cara que todo mundo quer ouvir. E após o jogo, o Neymar deu a seguinte declaração: olha, o juiz hoje parece que acordou de Chico. Por quê? Ele foi tentar explicar que ele tomou aí 3 entradas duras, foi reclamar e o juiz acabou aplicando a ele um cartão amarelo que o tirou do jogo contra o Flamengo. Jogo esse que a própria imprensa apresentava como um dos principais motivos para o Neymar mostrar um bom futebol e garantir o seu lugar e a participação na Copa do Mundo de 2026. O que a imprensa realmente parece que não quer. Foi um cara decisivo com 2 passes que geraram inclusive os únicos gols da partida. E o Neymar então, após essa declaração, se tornou também manchetes e inclusive debates em programas esportivos sobre o seu comportamento machista e misógino. Quer dizer a frase "tô de Chico", frase essa que a minha mãe dizia, que a minha avó dizia, que os meus bisavós diziam, quando estavam na cozinha conversando ali a família, e uma das tias estava meio nervosinha, uma outra olhava e falou: nossa, você acordou de Chico hoje? Uma representatividade de um momento em que a mulher passa, que é a tensão pré-menstrual. Isso não é ofensivo para ninguém, é um ditado que a gente usa em famílias. Mas, como a pauta política hoje é misoginia, esta frase foi utilizada para poder descaracterizar um jogador como o Neymar. Para quem não sabe, o Neymar tem um grande prestígio na seleção brasileira, porque é o cara que conquistou a Copa das Confederações de 2013, o ouro olímpico inédito no Rio de Janeiro no ano de 2016, o sul-americano sub-20 em 2011, também 4 edições do Superclássico das Américas 2011, 12, 14 e 18. Ele é um dos caras que, mesmo alguns dizendo que está aposentado, continua sendo o maior nome da seleção brasileira, inclusive no número de gols marcados, superando o Pelé. Já dá para você entender o nome e o peso do Neymar na seleção brasileira. Algumas jornalistas que a gente já conhece, que puxam muito o saco para a esquerda, e a gente tem que dividir essa esquerda e direita no futebol também, porque a maioria da imprensa brasileira ela é, segundo consta, democrática. Só que o que acontece? A democracia dele só funciona quando a pessoa que está ali representa e fala o que eles estão defendendo. Se fala ao contrário, já tira o poder de fala do outro. E o Neymar, ele nas últimas 3 eleições, ele tem declarado votos na direita. Como, por exemplo, em 2022, que ele disse claramente que votaria em Bolsonaro. E essa turminha era esquerda, ou seja, Lula. Então, o futebol está sim contaminado pela polarização direita e esquerda. Inclusive, um dos motivos do Neymar não está sendo cogitado a ser levado à Copa de 2026 é esse. O próprio presidente Lula diz que entrou em contato com o Ancelotti e disse para ele, olha, para ele não levar ninguém pelo nome, mas sim quem esteja 100%. Nenhum dos jogadores da seleção brasileira hoje estão 100% e pronto para jogar uma Copa do Mundo, que inclusive, gente, são 8 jogos. O que é 8 jogos? O Neymar vem atuando em várias partidas e se você somar todas as atuações dele, por mais que sejam poucas, algumas delas são com maiores números e melhores números do que quem está lá já garantido na seleção brasileira. Então não tem motivo nenhum para que você não leve Neymar Júnior. Mas aí vem a força política que atua por fora dos gramados para que não deixe o Neymar ir para a Copa do Mundo. Por exemplo, a Bárbara Coelho, ela fez uma declaração dizendo o seguinte, só escuta o que a Bárbara disse. É nojento demais o que o Neymar disse. A menção ao sábio estar de Chico é um problema de fala, né? Eu não sei se todos sabem que a expressão representa, né? Mas ela representa o fato de que uma mulher está menstruada, né? Disse em seguida, destacando que a origem do termo em seu peso histórico é uma expressão banida já, né? Porque tem um cunho muito machista. Porque Chico vem de chiqueiro,
coisa nojenta, de como a mulher está suja, né? Primeira coisa, já tem uma repetição de né insuportável na fala da Bárbara, que é jornalista e que também é colaboradora do portal GE. Então isso pra gente já desconsidera, né? Chega de né, vamos falar, né, as coisas simples, fáceis. Aí a Renata Mendonça, que também é do portal da Globo, disse o seguinte: então você atribui a um homem uma característica feminina para zoar, ser pejorativo, para dizer que é ruim, para dizer que é pior. Então essa é a essência do machismo, que lá no ápice dele vai matar mulheres, né? E disse o seguinte, né? No ápice dele vai considerar que os homens são tão superiores que qualquer mulher que diga não para eles precisa morrer, precisa apanhar. Essa é a essência a qual o Neymar está representando. Olha só para onde foi parar, tem mais. Declaração de Neymar mostra como vai ser desafiador criminalizar misoginia. Esta é a manchete da página de opinião da Miri Lacombe lá no portal do UOL. Ou seja, nós estamos passando por um momento no Brasil em que a palavra da mulher pode fazer com que o homem pegue até 5 anos de prisão, dependendo a expressão. O PL da misoginia, que é o PL 896/23, né, que inclusive tem como relatora Soraya Tronic hoje no Podemos, se essa lei já estivesse aprovada, provavelmente Neymar sairia do campo para o Chilindró, podendo pegar até 5 anos de reclusão por dizer a frase "tá de Chico". Aí é que eu falo para você que estão colocando a política dentro do futebol e essa atuação tem acabado, né, de piorar o que já não estava bom. E por isso eu falo para vocês, não entre nesta narrativa de como acusar o Neymar de machista, porque é o cara que eu conheço que mais tem envolvimento com mulheres, inclusive algumas delas de esquerda declaradas, como Bruna Marquezine, que foi a última e antes dele casar com a outra Bruna. Inclusive, há 7 anos atrás, o Neymar foi acusado pela Nájila, alguém lembra? De um crime que ele não cometeu e só porque ele tinha as imagens do hotel, ele conseguiu se livrar de tudo isso. Olha só onde nós chegamos. Então dizer que esta expressão representa misoginia, representa algo ruim no futebol, é simplesmente mais uma narrativa política para que Neymar seja desqualificado a participar de uma Copa do Mundo no ano de 2026. Enquanto isso, gente, sabe o que acontece? O STF já havia condenado há 14 anos a Débora, a menina que pintou a estátua no 8 de janeiro de 2023 com batom, você lembra? Durante esse debate todo, a gente não percebeu uma coisa. O STF continuou trabalhando e condenando mais pessoas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a 14 anos de prisão o empresário Alcides Ram por ter, sabe feito o quê? Destinado R$500 para o custeio de um transporte que levou manifestantes de Santa Catarina a participarem dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Além dele, Vilamir Valmor Romanowski e Rene Alfonso Menck também foram condenados com a mesma pena de 14 anos. Os três foram enquadrados como financiadores de ato golpista. Ou seja, o cara deu R$500 para alguém participar dos atos do 8 de janeiro, não saiu de casa, não foi lá e foi condenado a 14 anos de prisão, enquanto a gente está aqui discutindo uma frase "tô de Chico", porque a minha avó falava, minha tia falava, a minha família falava e eu falo. Quer dizer, daqui a pouco eu falar que eu tô de saco cheio vira crime também. Ah, não, eu sou homem, né? Então passa batido, porque eu já vi várias mulheres dizendo "tô de saco cheio" e não tem saco. Quer dizer, tem uma que tem, que é a Erika Hilton, essa pode, mas as outras não. Então tudo isso tem que ser criminalizado também. Voltando ao futebol, uma pessoa que eu admiro muito chama-se Renata Fã. Está desde 2007 à frente do Jogo Aberto na Band e que nunca precisou lacrar para se manter nos holofotes. Então se a gente não parar com esse mimimi no esporte e voltar a simplesmente analisar partidas, dados, fatos, métricas, teremos sempre essa discussão política dentro do campo. E o que vai, com certeza, retardar a melhora do espetáculo, o desenvolvimento, mas consciência de que o esporte, ele é vida, ele é saúde, ele é entretenimento, ele é lazer, ele é algo que veio para somar a vida da gente com alegria, com coisas boas, não com discussões idiotas e mimimi. Esse aqui é um vídeo que
Eu acho que eu misturei bastante coisas aqui, mas está tudo ligado. A política entrou no futebol e acabou então estragando o nosso espetáculo. Vamos voltar, gente, a ter um pouco mais de coerência. Não entre nessa besteira de acreditar que esta não é uma pauta organizada. Assim como torcidas organizadas xingam seu time lá quando ele está ganhando, foi o caso do Flamengo, na saída do Felipe Luiz, o 8-0, tinha gente mandando o Felipe Luiz para aquele lugar, acontece também na seleção brasileira. Há uma força política lutando para que o Neymar não vá, mesmo que seus números e métricas sejam maiores do que todos os jogadores que lá estão agora. Então vamos analisar aí. Chega de mimimi, meu saco está cheio, não deixe ele estourar.